Boa noite, tudo bem? Olha, nós estamos aqui desenvolvendo algumas aulas à distância, por computador, exatamente para não pararmos no tempo, que naturalmente isso vai nos prejudicar lá na frente. Então eu combinei aqui com a Vanessa para a gente continuar as nossas aulas, só relembrando que nós vimos há um mês ou dois atrás, a questão da anatomia geral. Falamos sobre ossos, sobre articulações, falamos sobre mandíbula, maxila, os ossos da cabeça. Então nós temos, a partir de agora, a necessidade de falarmos sobre dentes. Lembrando que no estudo da anatomia, que é o estudo das partes, nós vimos que a cabeça se divide em crânio e face. A cabeça é uma estrutura só, mas eu divido a cabeça em crânio e face. E nós, dentistas, trabalhamos na face. A boca é uma abertura que está na face. E dentro da boca nós localizamos os dentes. Para estudar os dentes, é importante a gente lembrar que na dentição decídua, na dentição que a gente chama de caduca, presta atenção no termo, dentição caduca. Por que caduca? Porque é uma dentição que cai, é uma dentição que envelhece muito rápido, perde raiz e os dentes da criança vão caindo, esfoliando. Então nós temos que na dentição decídua ou caduca, na dentição completa dessas crianças, nós temos 20 dentes. Enquanto que na dentição adulta, nós temos normalmente 32 dentes. Então nós temos, em termos de números, que a dentição de leite são 20 e a dentição adulta permanente são 32. Naturalmente existe uma fase de divisão, uma fase onde se separa a criancice da fase adulta, que nós temos a chamada dentição mista, onde a boca apresenta dentes de leite e dentes permanentes. Quando nós estamos nessa fase da vida, a gente chama de dentição mista, porque exatamente se misturam os dentes de leite com os dentes permanentes. É importante também que vocês já tenham isso claro nas suas mentes, que é graças ao crescimento dos dentes, a formação dentária, que o crânio se desenvolve, tá certo? Nós temos um crescimento da face. A face cresce muito graças à presença dos dentes. Se uma criança, por alguma anomalia genética, não tiver a formação dos dentes, que a gente chama de agenesia dentária, essa criança não terá um bom desenvolvimento de face. Aí fica aquele rosto miúdo, um rosto que não tem a pressão oferecida ali, causada pelo aparecimento dos dentes, a face não se desenvolve. Então, para estudar a anatomia dos dentes, é importante, de primeira mão, a gente dividir o dente em duas partes fundamentais, que é a coroa e a raiz. A coroa é aquela parte do dente que você visualiza na boca. Se você mesmo abrir a sua boca diante do espelho, você vai ver a parte do dente que aparece, chamada coroa. E a coroa, ela é formada por 3 tecidos distintos: o esmalte, que é mais externo, a dentina, que está abaixo do esmalte, e a polpa, que é a parte viva do dente. O esmalte, só para curiosidade, o esmalte é uma camada do dente que não dói. Não dói
porque não tem inervação. Ele é simplesmente mineral. O esmalte é mineral, não tem inervação, não tem vascularização. Abaixo do esmalte nós temos o segundo tecido, que é a dentina. A dentina dói. A dentina ela já tem terminações nervosas, ela tem terminações de vaso sanguíneo. Então a dentina, quando o dentista trabalha ali com uma broca numa caneta de alta rotação, ele vai desgastando o esmalte sem dor. Quando chega na dentina, a pessoa, o paciente ali, ele vai reclamar que a dentina dói. E a polpa dentária de um dente, a polpa dentária é a parte viva, é a parte que está lá no interior do dente, onde está realmente ali o nervo dentário. Se essa polpa estiver saudável, é uma região que dói muito. E nós temos também a raiz do dente. Então, como eu disse, nós dividimos o dente em duas partes, coroa e raiz. A raiz é formada também por 3 tecidos. A parte externa é o cemento, a intermediária é a dentina e mais internamente a polpa dentária. É o mesmo raciocínio aqui, com 3 tecidos, no entanto agora os 3 doem. O cemento também dói, ok? Só não dói o esmalte. A natureza é sábia. A natureza é perfeita. Como a coroa do dente fica exposta dentro da cavidade bucal, naturalmente tinha que ter ali uma proteção para que o animal, o indivíduo, não sinta dor. É o esmalte dentário que isola a parte sensível do dente, que é a dentina e a polpa. E no caso da raiz, nós temos o cemento, a dentina e a polpa. A dentina da raiz é a mesma dentina da coroa, a polpa da raiz é a mesma é a mesma polpa da coroa. A polpa é uma só, a dentina é uma só. O cemento, no caso da raiz, é o que está no lugar do esmalte. Então vamos estudar a coroa. O esmalte reveste a coroa do dente e apresenta-se bastante duro. A ciência já provou que o esmalte é a estrutura mais dura do corpo. O esmalte é a estrutura mais dura do corpo. Tecido duro. Uma vez que o tecido mais mineralizado que se pode encontrar em qualquer parte do corpo humano, cerca de 96% da sua composição é material mineralizado, enquanto os restantes 4% são compostos por água. Então o esmalte é um composto praticamente mineral. Observem, 96%, ou seja, quase todo o esmalte é formado de minério. A dentina, que eu falei que é a parte que dói, sensível, ela está abaixo do esmalte. É um tecido menos mineralizado e é composto de uma parte maior de matéria orgânica. A polpa dentária é um tecido mole que se estende da dentina até a raiz do dente e é composto por nervos e vasos sanguíneos, além de células do tecido conjuntivo e fibras. A polpa dentária é a responsável pela vitalidade dos dentes, ou seja, a polpa dentária que tem nervos e vasos sanguíneos é que conferem vida ao dente. Se a pessoa perde essa polpa, por exemplo, num tratamento de canal, ela continua com o dente na boca, porém o dente já não tem mais vitalidade. Quer dizer então que esse dente que tratou o canal, tirou a polpa, ele não dói mais? Não dói mais. O dente não dói mais. Entretanto, pode doer os tecidos em torno do dente. Eu posso ter dor num dente desvitalizado, ou seja, que tratou o canal,
E essa dor, na verdade, ela é consequência de problemas ósseos ou gengivais, que acabam provocando dor e a gente refere como dor no dente. É claro que se um canal for tratado, porém de forma indevida, foi um canal mal tratado, a pessoa pode ter dor de dente ainda, porque o canal ainda pode ter ali alguma vitalidade. A raiz dos dentes é formada externamente por cemento, que é formado por tecido mineral e orgânico. Olha, a parte mineral não dói, a orgânica dói. Reveste a raiz do dente. A função é proteger a raiz e unir a mesma ao osso, através de várias microfibras, que são chamadas de ligamento periodontal. Então observe que o dente está preso ao osso através de ligamentos periodontais. Nessa gravura, nessa figura, vocês veem exatamente o que nós dissemos acima. Essa parte externa, que é aquela que nós visualizamos na boca, a chamada coroa. E o que tem aqui? A parte mais externa é o esmalte, a parte intermediária é a dentina e a parte mais interna é a polpa, ok? Observe como a dentina ela está muito ligada à polpa e recebe terminações nervosas que conferem a essa dentina a sensibilidade que a gente acaba descrevendo como sendo dor. No caso da raiz, nós temos essa linha aqui, olha, esse pescoço, esse colo, chama colo dentário, este colo que separa a coroa de raiz. Então na raiz eu tenho cemento, que é essa parte mais externa da raiz, eu tenho dentina, que é essa parte intermediária, e tenho a polpa interna à raiz, que é a mesma polpa lá da coroa, olha, ela se estende aqui. Então essa polpa contém nervos e vasos sanguíneos, que confere vida ao dente. Se a pessoa perde essa porção de vitalidade, que é a polpa, o dente se torna insensível, porque perdeu a inervação, ok? Na coroa eu tenho algumas características do tipo cúspide, sulco principal, sulco secundário, ponte de esmalte, cíngulo. São apenas nomes anatômicos que se dá a partes do esmalte. Então, só para você ter uma ideia, olha, isso aqui é uma ponte de esmalte que eu estou passando aqui a seta do cursor. Tem essas fossas, eu tenho essas fissuras, ok? Fossas, essas menorzinhas são chamadas fóssulas. Então a coroa do dente, ela tem cúspides, conforme descrito lá em cima, olha, cúspides. Tem um sulco principal, tem sulco secundário, olha, sulco secundário, ó. Tem ponte de esmalte, nesse caso aqui ela é bem visível, ponte de esmalte, porque une uma cúspide à outra, tá? Cúspides unidas por ponte de esmalte. Eu tenho o cíngulo, que neste dente aqui não aparece, nós vamos mostrar num outro dente que tem essa região chamada cíngulo. Essa parte de fora da coroa, essa parte que está voltada para os lábios, imagina que aqui, ó, onde está o V, que quer dizer vestibular, esteja aqui o lábio, a bochecha, ó. Então essa face da coroa voltada para lábios ou bochechas é chamado de face vestibular, ok? Face vestibular é a face voltada para o vestíbulo, que é a parte de entrada da boca.
Portanto, é aquela parte entre lábios e dentes, bochechas e dentes, que forma o vestíbulo bucal. E eu tenho aqui a outra face, ó, em contraposição à face vestibular, eu tenho a outra face aqui, que foi cortada aqui, a face lingual ou palatina. Dente superior, essa face interna, eu chamo de face palatina, porque está voltada para o osso palato. Quando esse dente é inferior, eu chamo essa face de face lingual, porque está voltada para a língua. Então aqui mostra nesse diagrama algumas numerações que você vem nessa coluna aqui, você vai ver o que significa o número. Então eu tenho número 1, vértice da cúspide. Cadê aqui o número 1? Olha, vértice da cúspide. É como se fosse a pontinha de uma pirâmide. Vértice da pirâmide, vértice da cúspide. Eu tenho uma aresta número 2 aqui, olha, a aresta longitudinal, ó, ela parece uma aresta, é como se fosse a dobra de uma caixa. A aresta transversal é a 3, ó. Eu tenho o sulco vestibular, que é o 4, olha esse sulco, ok? Eu tenho 5, que é o sulco lingual, olha, sulco vestibular, porque está voltado para vestibular, e sulco lingual, que está voltado para lingual. Tenho o sulco mesiodistal, aqui ó, sulco que vem de região mesial para região distal, ó, vem da região mesial para a região distal, ó, região mesial, região distal. Então o sulco, como ele se apresenta de mesial para distal, eu chamo de sulco mesiodistal. Em 7 eu tenho uma crista, que é uma dobra também, marginal transversa. Em 8 eu tenho um sulco secundário, ou sulco de escape. Em 9 eu tenho uma vertente triturante ou oclusal. Em 9, aqui ó, vertente triturante ou oclusal, é onde o alimento é moído, né? Bate aqui para destroçar o alimento. Eu tenho em 10 vertente lisa ou vestibular, em 10. Em 11, ponte de esmalte, tá aqui, olha. Não precisam decorar isso, tá, gente? Não precisa decorar. Importante que você olhe para um dente a partir de agora e entenda que cada dobrinha, cada voltinha deve ter um nome específico quando se descreve a anatomia do dente. Esse é um dente de uma raiz apenas, a gente chama de uniradicular, dente uniradicular, também com as suas nomenclaturas anatômicas. É um incisivo central superior, no caso aqui ele é o direito. Aqui nós estamos vendo uma vista lingual e incisal, aqui nós estamos vendo o dente pela visão lingual ou palatina, e a incisal, que é a superfície de corte. A margem vestíbulo incisal, que é o MVI, olha, vestíbulo incisal, incisal é de corte, por isso que chama incisivo, é um dente que corta. Aqui é a margem linguo-incisal e delimitam a crista incisiva, que é LC. LC, olha. Linha cervical é C, é a linha que faz o colo do dente. Cíngulo, letra C, ó, a letra C é o cíngulo. A linha cervical é LC. O C é cíngulo. Lembra que eu te falei que eu ia falar o que é cíngulo? Só esses dentes da frente é que tem essa estrutura anatômica chamada cíngulo. Os dentes grandes lá do fundo não tem cíngulo, ok? Também é uma região anatômica
característica dos dentes anteriores. Nós temos ainda a crista marginal mesial, temos a fossa lingual, é uma concavidade que tem aqui por trás, ó. E eu tenho ainda a crista marginal distal, ó, crista marginal mesial, crista marginal distal. As relações entre os dentes, olha, o sufixo é dentais e o prefixo inter. Esse prefixo inter significa entre, relações entre os dentes, ok? Então eu tenho um ponto de contato, olha, eu tenho um ponto onde os dois dentes vizinhos devem se tocar. É chamado ponto de contato ou ameia. O ponto de contato é a relação de contato entre os dois dentes contínuos do mesmo arco através das faces proximais, importante na manutenção da integridade das estruturas, principalmente gengiva. Então observem que este ponto de contato, tá? Depois eu vou falar o que é a meia. Este ponto de contato, que é esse ponto de junção entre a face de um dente e a face do outro, forma aqui um ponto de contato que serve exatamente para proteger os tecidos que estão abaixo. No caso aqui, gengiva e osso. Pessoas que têm dentes abertos, vocês já devem ter visto alguém que tem os dentes afastados. Tem gente que fala que é bom para limpar. Realmente fica mais fácil visualizar alguma sujeira, mas não é bom para a saúde da boca. Os dentes têm que ter esse contato para proteger os tecidos que estão abaixo, que são gengivas e osso. A meia é o espaço entre as faces de contato de dois dentes da mesma arcada. Olha, são dentes vizinhos, eu tenho aqui o ponto de contato e a meia é como se fosse aqui um triângulo vazio, ó. Tá? Esse triângulo vazio que está abaixo do ponto de contato é a chamada ameia. Aqui nós vamos entrar na nomenclatura dos elementos dentais, que os dentes são divididos em grupos. Os incisivos, a palavra incisivo lembra incisão, lembra corte, é função de cortar alimentos. Os caninos, que perfuram os alimentos. Os pré-molares, que amassam os alimentos. E os molares, que trituram os alimentos. Observem que são grupos dentários e cada grupo tem a sua função. Lembro a vocês que na arcada dentária de leite, na criança com arcada dentária de leite, não tem dentes pré-molares, ok? Não tem. Criança, dente de leite, não tem dente pré-molar. Tem incisivo, tem canino, tem molar. Todos de leite, mas pré-molar só tem em arcos de adultos. É por isso que a dentição permanente, a do adulto, tem mais dentes que na dentição infantil, a dentição da criança, tá? Porque só de pré-molares nós temos 8. Olha, nós temos 8 pré-molares, criança não tem. Então você pega 20 dentes da criança e soma com 8 aqui, olha, só aqui você já tem 28. 8 a mais do que a dentição decídua, a dentição infantil, ok? E ainda aqui vai se somar mais 4 dentes do siso, aí vão formar 32. As faces dos dentes são definidas como faces livres, que são aquelas voltadas para o vestíbulo, voltada para o lábio, ou voltada para a bochecha, são faces vestibulares, tá? E a face palatina ou lingual, que é aquela face voltada para a língua nos dentes inferiores ou palato nos dentes superiores. Então, nos dentes
superiores eu chamo de face palatina, porque a face está voltada para o palato. E nos dentes inferiores eu chamo de face lingual, porque está voltada para a língua. Então essa é uma diferença entre o arco superior e o arco inferior, ok? A Vanessa depois vai continuar com vocês a partir dessa nomenclatura de dentes, vai chamar de incisivos. Olha, são 4 inferiores, 4 superiores: incisivo lateral, incisivo central, incisivo lateral. Esse é o incisivo lateral direito, incisivo central direito, incisivo central esquerdo, incisivo lateral esquerdo, ok? Depois vem caninos, prés, molares e molares. Essa nomenclatura, Vanessa vai depois passar com vocês. Tudo bem? Abraço a todas, juízo e vamos em frente.